Hoje a gente vai fazer uma receita de muffin de banana com maçã adoçado apenas com frutas, sem nada de açúcar, sem nada de adoçante. Essa receita pode inclusive ser consumida por bebês e por crianças para evitar o consumo muito precoce de alimentos super açucarados. É uma receita fácil de fazer, simples, com ingredientes acessíveis, que eu vou te mostrar agora o passo a passo. E se você ainda não me conhece, meu nome é Thaís Cruz e aqui nesse canal eu compartilho como você pode faturar com doces saudáveis feitos em casa, doces sem leite, sem glúten, usando ingredientes naturais e funcionais. Então vamos lá, vamos começar a nossa receita? A gente vai primeiro fazer o preparo dos ingredientes secos e depois a gente vai para o preparo dos ingredientes líquidos no liquidificador. Para os ingredientes secos, a gente vai precisar de um bowl para fazer aqui o nosso mix de farinha. Sempre que a gente vai fazer uma receita sem glúten, é importante que a gente use mais de um tipo de farinha, porque quando a gente vai para uma receita tradicional, que se usa farinha de trigo, a gente acaba tendo muitas características e muitas funções em apenas uma farinha, que é a farinha de trigo, por conta do glúten presente nela. Então ela consegue dar estrutura, ela consegue dar elasticidade, maciez, crocância, dependendo de onde a gente usa, em qual receita a gente usa. Quando a gente passa para o preparo de uma receita sem glúten, a gente precisa usar mais de um tipo de farinha, porque a gente não vai encontrar em apenas uma farinha sem glúten todas as características que a gente encontra na farinha de trigo. Então é por conta disso que a gente faz o que a gente conhece muito como mix de farinha. Só que não existe um mix de farinha pronto que vai servir para todas as receitas. Você vai precisar ajustar dependendo da função que você quer naquela receita específica. Então aqui a gente está usando dois tipos de farinha. A gente está usando a farinha de amêndoas e a farinha de aveia. A farinha de amêndoas, ela é uma farinha da família das oleaginosas. O que isso quer dizer? São farinhas que vão nos dar umidade, vão nos dar sabor. Elas ajudam um pouco na estrutura, mas muito menos. Elas têm muito mais característica de agregar sabor e gordura para a nossa receita. Então aqui, se você não quiser utilizar as farinhas de amêndoas, lembrando que toda a descrição dessa receita, dos ingredientes, vai estar aqui logo abaixo do vídeo. Se você não quiser usar farinha de amêndoas, você pode substituir por uma outra farinha da mesma família. Por exemplo, uma farinha de coco, uma farinha de castanha de caju, uma farinha de amendoim, farinha de nozes, farinha de pistache, alguma farinha que seja da mesma família e naturalmente nos dê essa mesma função que a farinha de amêndoas nos dá. Então a gente vai colocar a nossa farinha de amêndoas aqui no bowl. Lembrando que a farinha de amêndoas específica é uma farinha riquíssima em cálcio, riquíssima em fibras, então vai agregar muito nutriente, muitas coisas boas, muita saúde para esse nosso muffin. E a outra farinha que a gente vai usar é uma farinha de aveia. A aveia também é um ingrediente incrível por conta da beta-glucana, que ajuda muito no funcionamento do nosso intestino. E é uma farinha da família dos cereais, que vão nos ajudar a dar estrutura. São as farinhas dessa família que evitam que o nosso bolinho sem glúten ele se quebre, ele fique muito esfarelento. É através dessas farinhas que o nosso bolo fica mais estruturado. Então, se você não quiser usar farinha de aveia, você pode substituir por uma farinha, de novo, da mesma família, como, por exemplo, a farinha de arroz, uma farinha de quinoa, uma farinha de trigo sarraceno, de teff, de amaranto ou de qualquer outro cereal. A farinha de aveia acaba sendo mais acessível e mais fácil de você encontrar. Então, vou colocar também a minha farinha de aveia junto aqui no bowl com a farinha de amêndoas. E aqui nos nossos ingredientes secos, então, a gente vai adicionar mais 4 ingredientes. A gente vai colocar aqui a canela em pó, que vai ajudar a dar sabor nesse muffin, vai ajudar também quando a gente usa aqui a canela verdadeira, que a gente conhece como canela do Ceilão, ela ajuda também na redução do índice glicêmico dessa receita e dá todo aquele saborzinho, porque depois a gente vai adicionar banana e maçã, então vai deixar toda aquela combinação especial de sabores, aquela complexidade que a gente busca em um doce. Então, vou colocar a canela aqui também. Vou adicionar uma pitada de sal. O sal ele entra sempre também para gerar mais complexidade de sabor e quebrar um pouco aquela doçura. Aqui a gente vai usar basicamente frutas para adoçar, mas o sal ele ajuda a quebrar, a trazer mais uma complexidade de sabor para esse doce. E para finalizar, a gente vai adicionar mais 2 ingredientes, o fermento químico e o bicarbonato de sódio, que vão ajudar a expandir esse nosso muffin.
E aí você vai simplesmente misturar com uma colher em um bowl. E esse aqui é uma possibilidade de um mix de farinha que, se você quiser, você pode inclusive já deixar ele pronto, armazenar num recipiente de vidro bem vedado, né, dentro de um armário, para que quando você quiser fazer esse muffin, você já tenha o seu mix de farinhas aqui pronto. Então eu vou agora reservar a mistura dos nossos secos e a gente vai trazer para cá os nossos ingredientes que vão para o liquidificador transformar numa massa líquida. Então vamos para a nossa parte dos ingredientes líquidos. Aqui a gente vai usar como base para adoçar o nosso muffin duas frutas, a banana e a maçã. A banana ela contém uma concentração maior ali de frutose, ela acaba sendo uma fruta mais doce e ela também tem esse aspecto mais úmido, que vai ajudar também na massa, dar corpo para o nosso muffin. E a maçã tem um índice glicêmico menor, que é quando comparado à banana, e ela vai ajudar aqui também no adoçar, porque quando a gente leva essa massinha para o forno ao assar, ela acaba deixando esse docinho bem gostoso. Então aqui a gente optou por não utilizar nenhum tipo de açúcar e também não utilizar adoçantes naturais, para que essa receita possa ser consumida por bebês, por crianças menores de 2 anos, tá? Então a gente vai basicamente colocar tudo no liquidificador, bater e depois misturar com os nossos secos. Então aqui eu estou usando uma quantidade para essa receita equivalente de 200 gramas de maçã, o que dá mais ou menos umas 2 maçãs desse tamanho aqui. Vou colocá-la no liquidificador. Estou usando aqui uma quantidade de 150 gramas de banana, que pode ser qualquer tipo de banana, quanto mais madurinha, aquela que já está querendo assim escurecer, passar do ponto lá na sua fruteira, essas são as melhores para a gente usar em bolo. Então essa quantidade dá mais ou menos umas 3 bananas desse tamanho aqui. Vou colocar os meus ovos, que dá equivalente a uns 3 ovos para essa receita. A gente está usando as gemas e as claras, então os ovos vão ajudar a trazer gorduras boas, proteínas para a nossa receita, deixando ela ainda mais saudável. E eu vou utilizar aqui o óleo de coco derretido, mas você pode usar qualquer outro tipo de óleo que você quiser, só que ele precisa estar no estado líquido. Então, mesmo que você esteja usando o óleo de coco, se ele estiver no estado sólido, né, se onde você mora for muito frio, derrete ele, deixa ele líquido para você poder usar na receita. Ok, agora eu vou fechar meu liquidificador, vou bater. Vou processar até ficar uma massa bem líquida, lisa e bem homogênea. Então aqui, mais ou menos depois de uns 2 minutos que você processou tudo no liquidificador, a gente vai simplesmente adicionar esses ingredientes líquidos aqui junto com o nosso mix de farinha dos secos que já estava pronto no bowl. Adiciona mais ou menos em 2 partes, coloca um pouco, a gente vai mexer com a espátula para depois adicionar o restante. E o resultado da nossa massa vai ser esse, é uma massa que ela fica mais líquida, mais molinha e fica com esses pontinhos aqui, no caso na massa, porque eu estou usando uma farinha de amêndoas integral com casca. Se você quiser a massa mais branquinha, só utilizar uma farinha de amêndoas ou alguma outra farinha de oleaginosa mais clarinha. E a canela também acaba dando esses pontinhos aqui escuros na nossa massa, mas na hora de assar vai ficar maravilhoso. E agora com a nossa massa pronta, a gente vai só distribuir elas na nossa forminha. Eu estou usando uma forminha de silicone de 8 centímetros, mas você pode usar de metal, pode usar inclusive uma forminha já de papel que você coloca dentro da forminha de silicone ou de uma forminha de metal, para você já poder depois tirar e principalmente se você for vender, é algo muito prático para você colocar ali. Então agora eu vou distribuir em cada forminha. Sempre cuidando para não encher. Sempre deixa um espaço porque ela vai acabar expandindo ali quando ela estiver no forno.
Se você quiser trabalhar mesmo com precisão, você vai preencher em média 40 gramas de massa em cada forminha desse tamanho. E agora é só a gente levar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 20 minutos. E depois que o muffin estiver pronto, você vai gentilmente, com cuidado, esperar ele esfriar um pouquinho para então desenformar. Depois você pode deixar o seu muffin esfriando em um prato ou em uma grade de resfriamento como essa, e quando ele já estiver frio, olha como ele fica por dentro. Super fofinho. E esse aqui é o resultado final do nosso muffin de maçã com banana. Você pode usar uma cobertura ou não, ou comer ele puro. Essa é uma massa que você pode, se quiser, adicionar nozes, adicionar uva passa, outros ingredientes para incrementar ela mais ainda. Se você quer aprender como fazer esse creme de confeiteiro também sem açúcar, adoçado com frutas, escreve aqui nos comentários para eu saber e também poder te ensinar. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir, encaminha para alguém que você sabe que quer aprender uma receita adoçada com frutas. E também deixa aqui nos comentários outras sugestões de receitas saudáveis que você gostaria de aprender comigo. Um beijão e até o próximo vídeo.